Olá, sejam bem-vindos ao projeto programefácil.com.br. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de CSS3. Bom, nessa aula nós vamos estar falando sobre posicionamento de elementos dentro do documento HTML utilizando CSS. Bom, já deixei aqui um código preparado para a gente ganhar tempo e esse código vai estar disponibilizado para vocês juntamente da aula. Bom, eu tenho aqui basicamente um elemento H3, certo? Um título H3, que fica melhor se for indentado dessa forma. Tem um parágrafo, uma, duas, três divs principais e dentro da terceira div eu tenho uma imagem, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiramente aqui, o text indent, que é a indentação do texto. A gente já mencionou ele em aulas passadas, no entanto, eu estou colocando o CSS nesse parágrafo aqui, ó, através da tag P, e estou usando o atributo textIndent 50 pixels para determinar o tamanho da indentação do primeiro parágrafo, tá certo? Essa distância daqui até aqui pode ser determinada através desse parâmetro textIndent. Eu vou alterar aqui para 90 pixels, por exemplo. Vocês vão ver que o parágrafo do meu parágrafo, a distância do parágrafo aumenta relativo à unidade de medida que você coloca aqui. Outro item legal, eu criei aqui um H3 e criei essa regra CSS para ele o seguinte, ó, border top 1 pixel solid gray, para criar para ele essa borda aqui em cima, tá certo? Ali está o meu título. E eu estou usando a tag textAlign center para alinhar o conteúdo do meu parágrafo, do meu título. Tá ok? Eu coloquei ele center, pois poderia ser left ou poderia ser right. Left já é o padrão, tá certo? Então eu posso fazer o alinhamento dos meus elementos utilizando essa propriedade. Se eu utilizar isso aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, justify no meu parágrafo para justificar o texto do meu parágrafo. Deixa eu aumentar a quantidade de texto aqui para a gente conseguir ver de fato o efeito acontecendo. Vou copiar e colar isso aqui. E aí a gente consegue ver, né, o texto justificado. Ou eu posso colocar ele também à direita. Opa, isso mesmo. Ou à esquerda, tá certo? Então eu tenho essa possibilidade de estar usando essa tag aí para estar alinhando tanto títulos quanto parágrafos. Agora também um item que a gente também já falou, que é a flutuação de elementos. Né? Eu tenho aqui duas divs, a div 1 e a div 2, uma do lado da outra. Uma eu estou flutuando para a esquerda, tá certo? Se eu usando float left, se eu não usar essa propriedade, o que acontece? Quando essa div flutua para a esquerda, os elementos que estão do lado tendem a flutuar ao lado dela, tá certo? Caso eu não queira que esse efeito aconteça, eu posso estar simplesmente usando essa propriedade clear para dizer que essa minha div 2 não vai flutuar à esquerda de ninguém, ou seja, à esquerda da minha div não vai ter nada. Então, quando eu atualizar aqui, automaticamente ela desce, porque eu proibi ela de flutuar estando à esquerda de algum elemento. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, right, ela vai passar a flutuar à esquerda, né? Vai passar a flutuar à direita dessa Aquarium 1, só que ela não tem clear no lado esquerdo dela, então ela vai flutuar. Agora, se o meu flutuamento, se eu tivesse aqui uma outra div flutuando, uma div 3 flutuando abaixo dela, ela não viria para cá porque eu limpei a flutuação do lado direito da minha div. Então eu consigo controlar quais os elementos que flutuarão naturalmente, né, automaticamente à esquerda ou à direita do meu elemento, utilizando essa tag clear. Eu ainda poderia colocar both para dizer que nada vai flutuar nem à esquerda nem à direita, tá certo? Então é uma forma aí da gente equilibrar e posicionar os elementos na tela. Agora eu poderia fazer aqui também o seguinte, ó, colocar um float right para mandar essa minha div para o outro lado. Então automaticamente eu tive uma div que flutuou para um lado e a outra que flutuou para o outro. Essa aqui não permitiu nenhum tipo de flutuamento, então automaticamente esse elemento aqui não conseguiu flutuar ao lado dela. Se eu vier aqui e colocar um clear both aqui também,
automaticamente. Eu não vou ter nenhum efeito porque essa div aqui ela está flutuando, tanto essa quanto essa div estão flutuando, então elas não estão no mesmo plano do elemento embaixo, né, como se realmente elas tivessem um plano acima dos demais elementos, tá ok? Então isso aí vai depender. Elas, a partir do momento que as duas estão flutuando, elas passam a estar, digamos assim, numa camada acima, realmente flutuando, tá certo? Então eu vou tirar aqui, tá certo? E vou colocar clear both, ou float sem flutuação, na verdade, para voltar os elementos para a posição que eu gostaria, tá certo? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui agora a div 3, que é essa div aqui, onde a gente vai falar dos posicionamentos. Bom, eu tenho essa div com imagem aqui no final. Digamos que eu queira posicionar esse elemento aqui, ó, bem aqui no cantinho da minha div, realmente passando por cima da borda. O que eu poderia fazer? Eu poderia estar usando aqui o seguinte, ó. Eu poderia estar falando o seguinte, usando as propriedades bottom, right, eu tenho bottom, top, right e left, tá ok? Tenho todas essas propriedades para dizer a distância que o elemento vai estar de cada uma dessas posições. Por exemplo, se eu coloco aqui bottom 0 e right 0, o que ele vai fazer? Meu elemento, deixa eu ver aqui, deixa eu só tirar ele aqui. Eu preciso disso aqui também. Olha aqui, ó. Ele veio aqui pro cantinho do meu documento. Se isso aqui fosse, por exemplo, não fosse bottom, fosse top, ele iria aqui pro canto superior direito do meu documento, tá certo? Então é assim com esses atributos eu consigo posicionar os elementos na página. No entanto, essa minha figura, ela está utilizando o próprio documento para poder dizer onde vai ser o posicionamento dela, ou seja, então o posicionamento é relativo ao documento e eu quero que ele seja a essa div da borda verde aqui. Então o que eu preciso fazer? Quando eu coloco aqui esse position absolute, essa tag position absolute, faz com que a posição que eu coloque, a posição que eu sete aqui para meu elemento seja absoluta, ou seja, independente dos outros elementos que estão do lado, ele vai pegar a posição que eu setar aqui, tá ok? Só que ela é calculada relativamente ao elemento pi. Nesse caso aqui, o elemento pi está sendo o elemento, o próprio documento HTML, o todo. Só que eu não quero isso, eu quero que seja relativo à minha div 3. Então o que eu faço? Eu venho aqui na minha div 3 e falo que ela agora, que vai ser relativa a ela. Então eu coloco um position relative, que agora os elementos que estão dentro dela vão ser relativos a ela, tá ok? Então quando o navegador for calcular a posição, vai calcular baseado nessa div agora, porque ela é uma div que faz com que os elementos sejam relativos a ela. A posição dos elementos seja relativa à posição dessa div. Só que ainda não consegui o resultado que eu queria. Eu queria ele aqui, ó, mais ou menos no cantinho, né, e passando um pouco da borda. O que eu posso fazer? Eu posso, em vez de usar top aqui, eu posso usar bottom. Eu posso usar valores negativos, como por exemplo 10 pixels, tá certo? Olha lá. Então, quando eu utilizo o valor negativo, ele transpassa o flow do elemento pi, que nesse caso é essa div verde, tá certo? Então, essa é a utilização, assim que você utiliza o position absolute e o position relative. Vamos ver um pouquinho mais aqui do position relative, ó. Por exemplo, digamos que eu queira movimentar esse meu título aqui para baixo, mas de forma que ele não empurre o meu parágrafo para baixo. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu coloco nele aqui um position relative, tá certo? E estou colocando, por exemplo, aqui 90 pixels de distância do topo. O que isso faz? Isso empurra ele 90 pixels daqui até aqui, no entanto, sem atrapalhar, sem empurrar o meu parágrafo para baixo, tá certo? Deixa eu diminuir aqui que 90 pixels está muito, vou colocar 20 pixels.
Então a gente viu aí, ó, vou mudar para 15, vocês vão ver lá o parágrafo se movimentando, tá certo? Então, é mais uma outra forma, né? Quando você coloca o position relative num elemento, você consegue movimentá-lo sem que ele atrapalhe o fluxo dos demais elementos. É como a gente viu aquela hora na flutuação, quando os dois elementos tinham clear both e os dois estavam flutuando, que quando eu coloquei o clear both no primeiro, nada aconteceu com os outros elementos de baixo. Os outros elementos estão num outro plano e os elementos que estavam flutuando não interferiram no posicionamento dos elementos de baixo. A mesma coisa aqui. Quando eu coloco a position relative no elemento, eu passo a flutuar ele de uma forma independente, sem estourar o flow dos elementos que estão abaixo, tá certo? Bom, acredito que seja isso. Essa é a documentação da Mozilla, tá ok? Esse é o link da documentação. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, precisarem de consultar, aqui vocês têm toda a documentação, tudo que foi abordado nessa aula. Esse código também estará disponível para vocês e vocês vão ter acesso a isso também, tirar dúvidas no fórum, tá ok? Não deixem de implementar, tá ok? Façam bastante testes mesmo, brinquem bastante com isso, criem seus próprios códigos aí, modifiquem bastante para que vocês consolidem o conhecimento, tá certo, gente? Bom, qualquer coisa é só postar no fórum e aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e até mais.